16 horas em ponto agora. Um irmão como esse. Um amigo meu chamado Paulo ganhou um automóvel de presente de seu irmão no Natal. Na noite de Natal, quando Paulo saiu de seu escritório, um menino de rua estava andando em volta do reluzente carro novo, admirando-o. Então o menino pergunta a Paulo: "Este carro é seu, senhor?" E Paulo balança a cabeça e diz: "Sim." E o menino? E Paulo então diz para o menino: "Meu irmão me deu de presente de Natal." O garoto então arregalou os olhos, ficou boquiaberto ao escutar aquilo. "Quer dizer que foi um presente de seu irmão e que não lhe custou nada, senhor?" E aí o menino ainda diz: "Quem dera." É claro que Paulo sabia o que aquele menino estava pensando. Ele ia desejar ter um irmão, como o irmão de Paulo, que pudesse lhe dar um carro. Por isso teria dito: "Quem dera." Mas aquele garoto disse algo que chocou Paulo tão completamente que o desarmou. "Ah, quem me dera, Senhor, ser um irmão como esse." Paulo olhou o garoto com espanto e então impulsivamente acrescentou: "Você gostaria de dar uma volta no meu automóvel?" Paulo era uma pessoa boa e sensível. E o menino então disse: "Sim, eu adoraria." Então o menino entrou no carro. Depois de uma voltinha, o garoto virou-se com os olhos incandescentes e disse para Paulo: "O senhor se importaria de passar em frente à minha casa?" E Paulo, como naquele dia estava tocado por aquele garoto de rua, deu um leve sorriso, pensou que soubesse o que o menino queria, e ele imaginou que o menino queria mostrar para os vizinhos que podia chegar em casa num carrão. Mas Paulo novamente estava enganado. O menino estava com Paulo dentro do carro, quando então disse para ele: "Pode parar em frente àqueles 2 degraus ali?" E Paulo então encostou o carro. O menino subiu, correndo, os degraus. E então, passados alguns momentos, e Paulo lá do lado de fora esperando, Paulo ouviu o barulho do menino abrir a porta e retornar. Mas ele não vinha com pressa, vinha lentamente, porque estava carregando seu irmãozinho paralítico nos braços. Então ele sentou o irmãozinho no degrau inferior daquela calçada e depois fortemente abraçou o irmãozinho e apontou para o carro. E então disse: "Ali está ele, amigão, exatamente como eu te contei lá dentro de casa. Foi o irmão dele quem deu a ele de presente no Natal e não lhe custou nenhum centavo. E algum dia eu vou te dar um igualzinho. Então você poderá ver com seus próprios olhos, nas vitrines de Natal, todas as coisas bonitas que eu venho tentando lhe contar." Naquela hora, Paulo escutava tudo isso, saiu do carro, colocou o rapaz no banco da frente. O irmão mais velho, com os olhos brilhando, entrou atrás e os 3 deram uma volta comemorativa pela cidade. Naquela noite, Paulo aprendeu que a felicidade maior nós sentimos quando proporcionamos a alguém um momento de felicidade. Aquele menino, ele não queria ter um irmão como Paulo e ganhar presente, mas ele queria ser aquele irmão que um dia teria condições de dar um presente para o seu irmãozinho paralítico. Meu irmão e minha irmã,
A sensibilidade é algo que vem de dentro. E a sensibilidade pode ser ensinada. E pode ser aprendida. O ambiente que proporciona a sensibilidade, o amor, a generosidade, a bondade, é um ambiente verdadeiramente feliz. É um terreno onde é semeado ou semeada a própria semente de céu. Este fato pode inclusive parecer inimaginável, mas pode também ser perfeitamente real. Um garoto de rua que encontra alguém à porta de um determinado prédio, lugar público, admirando aquele carro novo, encantado com aquele carro, e uma pessoa boa, sensível, que inclusive deu atenção àquele garoto. E ao parar para ouvi-lo, foi se surpreendendo, um instante atrás do outro. Quando aquele homem contou para o menino que tinha ganhado o carro de presente de um irmão no Natal, a história dele foi ao encontro do que estava no coração dele, de um dia poder dar um grande presente para o seu irmão paralítico que estava em casa. Foi a primeira surpresa que ele provocou no coração daquele homem. Ele não queria ser o irmão que ganhava presente, mas o que dava. Segunda grande surpresa de Paulo foi quando chega na casa daquele garoto e é surpreendido em perceber tamanho gesto de amor daquele irmão normal, entre aspas, com o paralítico. E o seu sonho de um dia poder oferecer-lhe algo para alegrar a sua vida. Andar pela cidade, de carro, vendo as vitrines do Natal. Poder dar-lhe um presente que pudesse alegrar-lhe um pouco mais. São sagrados esses sentimentos, esses gestos. É uma vontade sagrada que nós constatamos aqui no coração dessa criança. Como é importante a gente cativar isso. Isso é possível ser plantado, semeado, para depois ser colhido. Os nossos ambientes familiares precisam ser um canteiro bem adubado no amor, para que tenhamos crianças assim, que cresçam com essa sensibilidade e com essa vontade de bondade tão forte em si, capaz de surpreender os adultos. Naturalmente as crianças já nos surpreendem, mas aquelas que são educadas num ambiente adubado com amor, você sabe para que serve o adubo, não é? Para que a terra seja bem fértil, para que aquilo que se plantar nela nasça com tanto vigor, o fruto seja tão saboroso, tão saudável. Os nossos lares precisam ser um canteiro bem adubado, para termos assim, frutos, como crianças. As crianças que aqui hoje nós estamos conhecendo. E realmente é verdade. A felicidade maior nós sentimos quando proporcionamos ela a alguém. É aí que está. Aqui também a gente constata essa amizade verdadeira de um irmão com o outro. Gente, a amizade verdadeira é como a saúde perfeita. O seu valor é tão raro e ao mesmo tempo tão desejável. O que é saúde perfeita? Às vezes a gente tem e não valoriza. E ela é tão rara e tão desejável. Assim é a amizade verdadeira. Amizade entre membros de uma própria casa, de uma própria família. Como nós sentimos falta disso? De uma amizade verdadeira dentro do nosso lar.
uma amizade verdadeira com os nossos filhos um com o outro, os pais entre si, pais e filhos, irmãos. Nós que já estamos um pouco mais vividos aí, como está a nossa amizade com o nosso irmão, a nossa irmã, cada um hoje cuidando da sua vida, da sua família? Como está a nossa amizade com aquele que tem o mesmo laço sanguíneo? É preciso a gente refletir. Será que a gente continua pensando mais ainda no outro, se preocupando mais com o outro do que com a gente? Eu vou pedir o Ian para trazer para nós ali. Ian, me traz ali aquela reflexão do programa de hoje. Não deu tempo de trazê-la aqui. Eu aproveito para mencionar que hoje é um dia tão especial. É o dia do sacerdote, é o dia do padre. E esse dia ele tem muito a ver com a nossa cultura, essa cultura que transforma a nossa vida ou o nosso ambiente familiar nesse canteiro bem adubado. Porque o padre ele tem essa importante incumbência na sua entrega de vida. Uma frase de São João Maria Vianney, o padroeiro de todos os padres, diz assim: deixe um povo sem padre, e deixe um povo sem padre muito tempo, e esse povo começará a adorar animais. Deixe um povo sem padre, deixe um povo sem padre muito tempo, e ele começará a adorar animais. E não é que, lamentavelmente, a gente vai constatando isso na nossa sociedade? E não é por falta de padres, mas é porque nós não estamos indo ao lugar onde os padres estão. Nós estamos nos afastando da igreja. E é por isso que a gente tem constatado que os seres humanos têm, inclusive, adorado animais e têm adorado uns aos outros. Nós temos adorado outros homens, outras mulheres. Temos adorado dinheiro, nem se fale. Temos adorado a nós mesmos, um culto a si mesmo. Em primeiro lugar, eu. Inclusive existe hoje uma mentalidade que parece muito boa, muito linda. Em primeiro lugar, a pessoa. Só que essa filosofia de se colocar em primeiro lugar a pessoa se tornou um culto a si mesmo. Se em primeiro lugar está a pessoa, eu preciso estar em primeiro lugar. Eu tenho que fazer tudo por mim em primeiro lugar. Tudo para mim em primeiro lugar. Tenho que me preocupar com o meu futuro, com a minha vida. Quem vai pensar em mim senão eu? É tudo exatamente o oposto do Evangelho e da mentalidade cristã isso. Como é o oposto? O texto que eu pedi para o Ian trazer, ele diz assim: você sabia que seu nascimento foi através de outros? Que seus primeiros banhos foram dados por outros? Seu nome foi dado por outros? Você foi educado por outros? A sua renda, seu salário, ainda que indiretamente, vem por meio de outros? E se você quer se divertir, fazer uma viagem, ir a um show, cinema, teatro, restaurante, estádio de futebol, são os outros que te servirão lá. Quando você adoece, quem é que cuida de você? Os outros. O respeito a si é dado por quem? Por outros. Seu último banho, quem é que vai te dar? Outros. O seu funeral será realizado por quem? Por outros. E os pertences e propriedades que deixa são herdados por outros. Então a gente pode se questionar: por que motivo
nós deixamos o nosso ego, nosso tempo, nossa carreira, nosso dinheiro e nossas crenças nos levarem a menosprezar o valor dos outros, ou nos acharmos melhores que os outros. Essa é uma reflexão importante. Pensando nessa criança. Aquele menininho, ele não disse que em primeiro lugar está a pessoa, estou eu. Estava o irmãozinho dele. Era o grande sonho da vida dele. Está mais na hora de nós pensarmos nos outros do que em nós. Fazermos pelos outros do que por nós. Eu acho que basta. E chega dessa mentalidade, em primeiro lugar, a pessoa. Eu. É o oposto ao Evangelho. Muito boa tarde. Já começou o programa de hoje.